Olá, Isabel. Hoje nós vamos falar sobre o diagnóstico quiroprático. Nós já falamos anteriormente sobre como é feita a nossa avaliação, através de testes dinâmicos da coluna, palpação da coluna, testes ortopédicos, testes neurológicos, justamente para a gente chegar a um diagnóstico. O que é importante as pessoas saberem que a quiropraxia ela se destaca, inclusive na América do Norte, nos países de primeiro mundo, justamente pelo seu diagnóstico e pela maneira que esse diagnóstico é feito e passado para os pacientes. Uma vez que o paciente fez a sua avaliação e a gente já identificou o seu problema e foi feito o primeiro tratamento, esse paciente ele vai retornar até a gente para saber qual foi o resultado dos seus testes. Isso depois da gente ter visualizado suas radiografias, ressonância, caso tenha, e todos os testes. Bom, para a gente fazer isso de uma maneira dinâmica e que as pessoas entendam qual que é o seu problema, aonde surgiu o seu problema, em que estágio está o seu problema e o que precisa ser feito para a gente conseguir resolver o seu problema, a gente entrega uma pasta para esse paciente. Okay? Nessa pasta contém algumas informações bem importantes e de uma maneira bem didática para o paciente entender exatamente qual que é o seu problema. Aqui a gente vai visualizar a coluna, os nervos que saem dessa coluna, para onde eles vão e quais são os sintomas. Aqui nessa pasta, então, a primeira coisa que as pessoas vão notar é uma imagem da coluna. Através da coluna saem diversos pares de nervo, desde a coluna cervical até a coluna lombar. Então, nessa parte, a gente vai apontar para as pessoas quais são as articulações que estão afetadas. Uma articulação que tem uma subluxação, que ela perdeu o seu movimento, que ela entrou em um processo degenerativo, pode ter bico de papagaio ou hérnia. Por exemplo, aqui num caso desse paciente, acontece que essa pessoa ela tem uma perda da curvatura lombar, ela tem um disco já degenerado, aqui na região da cervical já tem os bicos de papagaio, os osteófitos, também por conta da perda de curvatura. Mas aí a gente consegue entender um pouquinho por que ela tem um desvio. Então aqui nesse caso a perna da pessoa é um pouquinho mais curta do lado direito, isso está gerando um desvio, e os músculos que estão em voltas estão entrando em contratura para tentar proteger a articulação. Então a gente, testando esses músculos, palpando, a gente vai mostrar quais são os pontos que essa pessoa tem problema. Que nem aqui, ela tem contratura no músculo do trapézio, músculo paravertebral dorsal, paravertebral lombar, glúteo médio e piriforme, dos dois lados. Tem gente que tem só do lado direito, tem gente que tem só do lado esquerdo. Isso aqui a pessoa consegue visualizar um pouquinho mais o seu problema. A gente sabendo, então, exatamente qual que é o estado que está a sua coluna, a gente vai saber melhor o que precisa ser feito. O nosso tratamento, a gente divide ele em 3 fases. Fase de alívio, que é quando as pessoas vêm com bastante problema e bastante dor. A fase 2, que é uma fase corretiva e de fortalecimento. E a fase 3, que é uma fase de manutenção. Então, a pessoa chegou aqui com bastante dor, a gente fez a avaliação, mostrou quais são os pontos que ela tem problema e a gente vai criar um plano de tratamento. A vantagem da pessoa entender o seu problema é que ela pode auxiliar também, porque a gente vai dar algumas recomendações para essa pessoa. Como ela deve sentar, como ela deve dormir, qual é o melhor tipo de colchão, que exercício que ela pode fazer, como que ela deve levantar peso, o que é melhor para o seu problema. É melhor ela andar, é melhor ela fazer alongamento. Então tudo isso permite a gente traçar um plano de tratamento. E a gente vai medindo. Fez um tratamento, o segundo tratamento está melhor, ótimo, vamos continuar da mesma maneira. Não está dando resultado, o que pode estar acontecendo? Quais são os problemas que essa pessoa pode ter que pode estar influenciando?
Essa pessoa ela pode ter sobrepeso, essa pessoa pode ter diabetes, ela pode ter outros problemas que influenciam diretamente no seu estado de recuperação. Por exemplo, pessoas que têm insônia. Então existem dois casos, por exemplo, de insônia. Pessoas que têm problema na coluna, têm muita dor, não consegue dormir, não consegue relaxar e acaba entrando em um estado de insônia e acaba tendo muita dor. Ou ao contrário, uma pessoa que realmente tem um problema de insônia. Então nesse ponto a gente precisa parar e falar, olha, a gente precisa mudar um pouco a estratégia, a gente vai precisar resolver esse problema para a gente continuar e conseguir resolver o seu problema principal. Bom, terminamos a primeira fase do tratamento. A gente vai fazer o quê? A gente vai reavaliar. Tudo que é feito na avaliação, a gente repete nessa reavaliação para essa pessoa entender. Aqueles músculos que estavam contraturados, eles encontram-se contraturados? Aqueles pontos que faltavam movimento, como estão? Voltou o movimento? Formigamento, saiu o formigamento por completo? Ela tem dor em alguma outra parte? Como que é que evoluiu? Ótimo, a gente terminou essa primeira fase, a gente pode chegar 70% de melhora, 80% de melhora, 100% de melhora, isso depende de cada caso. Bom, o que a gente vai fazer agora para melhorar ainda mais? Aqui a gente tem um educador físico, a gente vai fazer uma avaliação física também dos músculos para testar força, para testar se essa pessoa tem alongamento, se ela tem encurtamento da musculatura. E aí é onde a gente começa a trabalhar mais com exercícios, acompanhado praticamente de um personal trainer, que ele vai trabalhar exatamente o seu problema. E a quantidade de tratamentos nesse momento passa a ser cada vez menor. Pode ser uma vez por semana, pode ser uma vez a cada 15 dias, depende do caso. Até a gente terminar essa outra fase e decidir entrar em manutenção. O que é em manutenção? Quando a gente libera essa pessoa para fazer a atividade física que ela quer fazer. Ela quer andar, ela quer nadar, ela quer correr, ela quer fazer pilates, ela quer fazer uma série de coisas. Nesse momento a gente deixa essa pessoa fazer todas as atividades que ela quer e a gente passa a fazer um tratamento apenas de manutenção ou preventivo, que pode ser uma vez por mês, uma vez a cada 3 meses, depende da necessidade. Porque a pessoa ela vai entender que o problema que ela tem na coluna é um problema mecânico, de mau funcionamento, e que ela sempre vai estar submetendo a coluna dela ao mesmo estresse. Ela vai continuar sentando, ela vai continuar trabalhando. Então, aquele ponto, ele sempre vai ser um ponto suscetível a problemas. E quando a gente faz um acompanhamento, dificilmente ele vai causar problemas a um ponto de travar, ou sentir muita dor, ou incapacitar essa pessoa. A vantagem do tratamento quiroprático, então, é essa. É um diagnóstico, é um tratamento em parceria com o paciente, que ele pode dar um feedback para a gente de qual que é a sua evolução e aonde a gente quer chegar. Então, com isso a gente consegue o nosso objetivo e a gente tem uma satisfação muito grande dos pacientes em relação ao tipo de tratamento, ao diagnóstico do seu tratamento e o resultado que ele obtém para o tratamento. Caso você tenha algum tipo de problema de coluna, faça uma avaliação. Você vai saber exatamente como está a sua coluna, o que precisa ser feito, o que você deve fazer e o que é o principal, o que a gente pode fazer por você.